Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, como proclamou o Papa Francisco, é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. É um dia muito especial para rezarmos pelos avós, né? Você que é vovô, vovó, que tem essa bela missão, e também por todos que chegaram à idade já mais avançada, os idosos, uma idade onde se conta a experiência da vida. Na sua mensagem para o dia de hoje, o Papa fala justamente da situação do mundo de hoje, que é um mundo materialista, um mundo muito pragmático, que não dá valor às pessoas por aquilo que elas são, mas dá valor às pessoas pelo interesse que retiram delas, ou seja, por aquilo que elas produzem ou pela utilidade, entre aspas, para a sociedade. Mas a utilidade aqui que eles querem ver é somente uma utilidade no plano de vista meramente material. E se esquecem de algo muito mais importante. O Papa, lembrando a palavra de Deus, a Bíblia, diz que o idoso, a idosa, é uma pessoa abençoada por Deus. É uma bênção poder envelhecer. A Bíblia fala muito dos cabelos brancos, né? A pessoa que pode envelhecer é uma bênção poder chegar a uma vida longa. E, sobretudo, quando a pessoa aproveitou bem a sua vida, numa vida correta, honesta, pôde acumular uma experiência que tem a missão de transmitir para as futuras gerações. Por isso o Papa lembra muito a importância na família de colocar em contato as crianças, os jovens, com os seus avós, para poderem receber aquela experiência, aquela instrução, porque os avós representam a tradição no seio da nossa família. Então é muito importante isso, nos lembra o Santo Padre, o Papa Francisco. Então vamos rezar hoje e parabenizar a todos os idosos, especialmente aos avós e avós. Hoje, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre qual o fruto que nós estamos produzindo em nossa vida. No Evangelho, Jesus nos dá uma daquelas máximas mais famosas das suas pregações. Toda árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Com isso, nosso Senhor chama a nossa atenção para que nós abramos os olhos para a realidade. É muito importante olhar para a realidade. Hoje em dia estamos numa sociedade, se chama da era da pós-verdade. Não se acredita mais na verdade, então cada qual cria um discurso para impor sua ideologia movido por interesse. Então é preciso que nós, quando ouvimos, não é, a mídia, ouvimos a notícia, ou mesmo agora em ano eleitoral, quando vão aparecer os políticos para apresentarem suas pautas para nós, seus discursos para nós, em qualquer situação, nós paremos para ouvir. Peraí, isso está conforme o mundo real? Esse discurso corresponde aos fatos da realidade ou não? Por quê? Porque uma árvore boa não pode dar mau fruto, e uma árvore má não pode dar bom fruto. Então você escuta alguém falar, hoje em dia tem essa chamada cultura do cancelamento, né? É triste isso. Aquela pessoa que os meios de comunicação não gostam, eles vão rotular, eles vão cancelar, vão criar todo um discurso para desacreditar aquela pessoa. Isso acontece em vários meios, né? Infelizmente hoje em dia. É triste, porque você vai olhar a verdade, não é bem assim. Os fatos não são bem assim. Ou aquela pessoa que muitas vezes querem promover, eles vão também criar todo um discurso de promoção com aquela pessoa, mas quando você vai olhar a verdade, não é bem assim. Como também agora vai chegar tempo de política. Vem aquela pessoa, né? O lobo em pele de cordeiro, com aquela conversa fácil, mole, muito bonzinho, falando de muita coisa bonita. Vamos olhar um pouquinho a realidade, os fatos. Como tem sido o comportamento dele? Ele tem sido uma pessoa coerente, honesta? Ou tem corrupção ali, tem coisa errada? Vamos olhar o programa de governo que aquela pessoa está defendendo. Ele é a favor da vida ou ele tem o programa de favorecer o aborto? Ele é a favor da família ou ele favorece
a divisão de classes, favorece também a questão da ideologia de gênero. Tudo isso nós temos que ter atenção. Porque, cuidado para que nós busquemos a verdade. Hoje em dia até inventaram um nome, né, chamado fake news. Esse nome moderno é para falar da nossa velha e antiga mentira, cujo pai é o diabo. É a mentira com o nome moderno. É a mesma coisa, é mentira, enganar os outros, falar uma coisa que não corresponde à realidade. Então, cuidado. E na epístola de hoje, São Paulo chama a nossa atenção para que nós apliquemos esse princípio de Jesus para a nossa vida pessoal. Abrir os olhos para a realidade da nossa vida. Não tenhamos a presunção de achar que vivendo sem Deus, vivendo com pecado, nós seremos felizes e vamos para o céu, porque não vai. Não vai. O que é que Jesus disse? A árvore má, que produz mau fruto, serve para quê? Para ser cortada e jogada na fogueira. A fogueira simboliza aqui o inferno, né? A perdição eterna. Também essa mania hoje em dia, né? Às vezes a pessoa está numa vida errada, uma vida totalmente errada, escandalosa, morre no meio de uma vida de pecado, morre dando mau exemplo, e todo mundo vai ali, elogia, morreu, ficou bonzinho, né? Elogia, divulga, bota como exemplo, pinta a pessoa no céu. Não, meus amados irmãos. Claro que não sabemos no último momento se aquela pessoa teve uma graça final de se converter naquela última hora, ninguém sabe. Mas você não pode falar que está tudo muito bem, que está feliz no céu. Não sabemos, temos que rezar, porque infelizmente muitas vezes a situação na qual a pessoa morreu depõe contra ela. Está no inferno? A gente não sabe. Rezemos por ela, peçamos a misericórdia de Deus por aquela pessoa, a gente nunca sabe. Então cuidado com essa mania de achar que a gente vai sendo muito bonzinho, todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso, leva uma vida que ofende a Deus, morre numa vida errada e está no céu, que não vai não. Nessa leitura aqui, São Paulo escreve para os romanos. Os romanos eram pagãos convertidos, e São Paulo fala, olha, quando vocês eram pagãos, vocês eram escravos do pecado, da iniquidade, de tudo que era errado. E agora que vocês se converteram, vocês até têm vergonha de lembrar daquelas coisas que vocês praticavam quando eram pagãos. Mas agora não, vocês já deixaram isso. Vocês agora são escravos, são servos de Deus para praticar obras de justiça para a santidade. Então São Paulo lembra, é preciso haver um momento de conversão. Aí ele diz, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a graça de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, quem faz o pecado vai receber o salário da condenação. Quem pratica o bem na graça de Deus vai ter como prêmio a vida eterna do céu. É preciso, meus amados irmãos, ter atenção a isso. Jesus terminou o evangelho de hoje falando o quê? Não é aquele que fala para mim, Senhor, Senhor, que vai para o céu. Não, mas é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, é esse que vai para o céu. Nós somos católicos, graças a Deus. Nós somos batizados, graças a Deus. Nós clamamos para o céu, Senhor, Senhor, nós rezamos. Estamos na missa aqui agora rezando, graças a Deus. Mas será que eu estou fazendo a vontade do Pai do céu? Será que na minha vida concreta estou praticando aquilo que agrada o Pai do céu? Aí eu preciso pensar. Por isso, meus amados irmãos, sempre é tempo da graça de Deus. Depois de amanhã, terça-feira, começa a novena do nosso padroeiro, glorioso São João Maria Vianney. São João Vianney foi aquele padre que passou sua vida inteira na paróquiazinha pequenininha, que ele chegou lá, era uma paróquia abandonada, o povo tudo longe da igreja, no pecado, e ele foi lá, rezou, trabalhou, pregou, converteu aquela paróquia inteira. E foi uma paróquia tão fervorosa, ele era tão santo, que pessoas do mundo todo iam lá para poder conhecê-lo, se confessar com ele e irem à missa dele. E nas suas pregações ele falava, olha, os santos
Nem todos eles começaram bem, mas todos eles terminaram bem. Nós temos santos que foram inocentes, por exemplo, Santa Teresinha, São Domingos Sávio, o próprio São João Maria Vianney. Foram pessoas que nunca cometeram um pecado mortal na sua vida, guardaram a inocência batismal. Mas temos santos que não foram assim. Anteontem foi dia de quem? Santa Maria Madalena, aquela pecadora, mulher da vida, mulher de vida errada, que todo mundo na cidade sabia. E ela então foi lá chorar os pecados dela aos pés de Jesus. E qual foi a palavra de Jesus para ela? Está vendo essa mulher? Ele falou com os convidados ali. Muito lhe foi perdoado porque ela muito amou. Era mulher errada, era, mas ela decidiu se converter. Ela decidiu ter ódio ao seu pecado e amar de todo o coração a Jesus. E ela foi fiel até o fim. Quando Jesus morreu pregado na cruz, quem estava lá ao lado de Nossa Senhora? Maria Madalena. Quando Jesus ressuscitou, para qual dos discípulos ele apareceu em primeiro lugar? Para Maria Madalena. Maria Madalena viu Jesus ressuscitado antes dos apóstolos ainda. Por quê? Porque ela se converteu de verdade. Começou mal, mas ela decidiu mudar e terminou bem. Por isso, meus amados irmãos, aproveitemos a oportunidade da graça de Deus que nos é oferecida. Vamos abrir o nosso coração para acolher a misericórdia de Deus, decidir a nossa conversão de vida, para sermos essa árvore boa, santificada pela graça de Deus, que produza bons frutos de santidade, para um dia merecermos a vida eterna do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in nome Deum. Creio em Deus Pai.